Alex Pereira Poatan contra Jon Bones Jones, sem dúvida nenhuma, é a luta mais aguardada do momento no UFC, e diria mais, provavelmente a luta mais aguardada da história do MMA. E nesse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião sobre o que um lutador precisa ter em seu jogo, tanto técnico quanto mental, para derrotar aquele que para mim é o maior lutador de todos os tempos, o Jon Jones. E também vou opinar se o Alex Poatan tem aquilo que é preciso e, caso não tenha, se ele tem condições de produzir na academia a tempo de enfrentar aí o Bones, que deve se aposentar no ano que vem. Alex Poatan não deve mais demorar tanto também no esporte, já vai fazer 37 anos. E antes eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, deixa o like se gostar do conteúdo. E como esse é um vídeo de opinião, eu convido desde já você colocar a sua opinião aqui no campo de comentários. E aí, o Alex Poatan tem aquilo que é preciso para vencer Jon Jones? E o que é preciso para vencer a maior lenda da história? E vamos lá, a minha opinião. O lutador, na minha opinião, para vencer o Jon Jones, em primeiro lugar, ele tem que ser gênio. Não tem como bater o maior gênio de todos os tempos, sendo, por exemplo, o Francis Ngannou, que é um cara grosso e que só tem potência como sua principal arma, igual muita gente dizia, que o Francis Ngannou ia bater o Jon Jones. Cara, não se bate o Albert Einstein do MMA com grosseria. Então você tem que ser, em primeiro lugar, gênio. O Alex Poatan é gênio? Sim. Uma coisa ele já tem. Poatan é gênio. Gênio que eu estou falando tecnicamente. Mas tem que ser gênio aqui também. Eu não estou falando de inteligência fora do octógono, eu estou falando de inteligência na luta. E também de psicológico, aquele psicológico que você não se surpreende com a lenda na sua frente. Você não fica com medo e respeitando demais, por exemplo, o Jon Jones. O Poatan tem isso? Na minha opinião, sim, o Poatan é dono de um dos maiores QI de luta que eu já vi dentro desse esporte. Eu pego ele, o próprio Jon Jones, o George St. Pierre aí da vida, o Israel Adesanya é outro, são caras de inteligência dentro do octógono, de nível assim, ó, brutal, insano. Então o Poatan está começando bem. Tem isso aqui, é um gênio, e aí falta mais o quê? Tem uma outra coisa, você, lutador, você é capaz de caminhar pelo inferno? O que seria caminhar pelo inferno? Seria apanhar e aguentar apanhar, aguentar sentir a dor e partir para dentro, não ligar para a dor. Dor você deixa para sentir depois da luta. E aí, o Poatan é desses? Eu tenho minhas dúvidas, até porque eu não vejo o Poatan protagonizando grandes guerras, porque nem tem como. Ele nocauteia os caras, ele toca nos caras, os caras caem, não tem grandes guerras. A luta assim mais próxima de uma guerra que ele lutou foi contra o Israel Adesanya, a primeira aí dentro do UFC, e foi mais uma luta técnica, não foi aquela coisa dele aguentar a pancadaria. Então meio que não teve isso ainda. Eu tenho minhas dúvidas se o Poatan é esse cara, mas se eu tiver que arriscar, acho que sim, acho que o Poatan tem isso. O cara, pô, como disse o próprio Adesanya, é um gangster, né, meu amigo? O Poatan, na minha opinião, ele tem isso aí, apesar da gente não ter provas dentro do MMA que eu tô falando. Até hoje ele não protagonizou uma luta de pancadaria lá e cá, porque toda vez que a trocação fica um pouquinho franca, ele encosta, os caras já caem duro. Então, por mérito do Poatan, a gente nunca viu isso acontecer. Uma outra coisa, defesa de queda. Tá? Você tem que ter defesa de queda, porque o Jon Jones, ele é bom em tudo, mas a sua principal área é o wrestling. E aí que tá o calcanhar de Aquiles do Poatan. Eu não gosto da defesa de queda do Alex Pereira, apesar dele ter melhorado muito, ter mostrado aí que é aquele cara que absorve rápido as coisas, ele se adaptou muito rápido ao MMA, ele melhorou demais, mas aqui nós estamos falando de Jon Jones. Tá bom? Aqui é outro nível da parada, são outros 500. Acredito que nesse momento o Poatan não tem a defesa de queda necessária para enfrentar o Jon Jones. Mas e aí, ele tem condições de aprender na academia? Até tem, mas por quanto tempo isso vai durar? O Jon Jones provavelmente aposenta ano que vem. Para mim, até o ano que vem não dá tempo. A não ser que seja até o final do ano que vem e tudo, mas beleza, pode ser que dê tempo de dar aquela aprimorada. Mas, se eu sou treinador do Poatan, eu vou por outro caminho. Eu vou pelo caminho de treinar o time ali do upper, para pegar na entrada de queda, da joelhada voadora, da guilhotina, que eu percebo que o Poatan tem melhorado muito, né? Para manter a distância, para o Jon Jones não conseguir entrar no raio de ação e entrar em queda. Eu iria por esse caminho, acho que um caminho mais fácil ou menos difícil aí para o Poatan em relação a não ser quedado pelo Jon Jones. Se o Jon Jones tocar as mãos dele ali e conseguir grudar, acredito que o Poatan não tem a defesa necessária para isso. E aí, meu irmão,
aí ele vai virar um Ciryl Gane, a luta vai acabar rápido. Ou seja, temos um grande problema aí. E aí a gente teria que contar com o quê? Boa vontade do Jon Jones de apenas trocar com o Poatan, como ele fez contra o Thiago Maeta. Eu duvido que o Jon Jones arriscaria isso contra o Poatan. E se arriscar, ele tem condições de trocar com o Poatan. Eu vejo muita gente equivocada colocando que, não, se ficar em pé, o Poatan humilha. Amigo, não existe lutador nenhum que humilhe o Jon Jones em área nenhuma do esporte. Ele já teve dificuldades nas lutas contra o Alexander Gustafsson, contra o Thiago Maeta e contra o Dominic Reyes. Mas é aí que entra uma outra parada que o Poatan não tem. Ele é melhor do que o Maeta, do que o Gustafsson e do que o Reyes. Tirando o Gustafsson, para mim ele é infinitamente melhor que o Reyes e o Maeta. O Gustafsson era craque. Quem não viu no auge, meu irmão, procura aí no Fight Pass, se você tem assinado aí. Assiste as lutas aí do Gustafsson no auge. Contra o Glovão, contra o próprio Jon Jones, contra o Daniel Cormier. O cara era genial. Então eu tenho minhas dúvidas se o Poatan é melhor que o Gustafsson, que, por exemplo, poderia levar a luta para baixo, se tivesse uma luta entre eles. Tá? O Gustafsson era um cara que quedava bem também, tinha um chão ali bom também. Então, assim, tirando o Gustafsson, o Poatan é melhor que os outros dois. Mas se não é melhor que os outros dois deram dificuldade ao Jon Jones. Por que o Poatan não pode dar? Porque, em primeiro lugar, motivação. Alguém em sua consciência acha que o Jon Jones estava motivado para a primeira luta contra o Gustafsson, para a luta contra o Reyes e Marreta, com todo o respeito a esses lutadores, mas comparado a Jon Jones, eles não são ninguém. Imagina o Real Madrid viajando para pegar o Madureira. Que motivação o Real Madrid vai ter? Eu duvido que o Jon Jones treinou com toda essa seriedade para esses confrontos. Tanto é que na segunda luta contra o Gustafsson, você sabe o que aconteceu. Deitou e rolou. Ele sabia do perigo do sueco, foi lá e fez o trabalho. E contra o Marreta, ele nem tentou quedar, cara. O Marreta com os dois joelhos arrebentados. Alguém acha que ele não tentou quedar por quê? Porque o Marreta com os dois joelhos arrebentados era um deus ali. E, pô, não dá, né? E o Reyes, nós vimos, depois do Jon Jones, como foi a carreira dele, né? Então, assim, faltou motivação, é uma coisa. E outra, esses caras têm um estilo muito parecido de trocação. Eles têm muito volume. E o Jon Jones sempre mostrou dificuldade contra trocadores que defendem bem suas quedas, não seria o caso do Poatan, e com lutadores que têm volume, os golpes muito rápidos, com uma boa envergadura. O Poatan não tem isso. O Poatan é aquele cara sniper. Ele vai construindo devagar o seu nocaute. E eu acho muito difícil o Jon Jones perder para alguém na trocação que joga poucos golpes. Eu não consigo enxergar o Jon Jones caindo no cruzado do Poatan. Eu consigo enxergar sim o low kick ali, eu consigo. Aquilo ali é meio que impossível fugir dele, a não ser que você bote a luta para baixo. A luta ficando em pé, o Jon Jones ia levar muito low kick. Mas é que tá, galera, o Jon Jones é o cara mais raçudo da história desse esporte. Ele não só é o maior gênio, mas é também o maior raçudo, cara. O Jon Jones nunca demonstrou sentir dor. Pra quem não viu o Jon Jones no auge, cara, quem tá começando a acompanhar MMA agora, eu vou resumir pra vocês. O Jon Jones ele já venceu uma luta do Chael Sonnen com o dedão do pé, tendo uma fratura exposta. Você acha mesmo que o cara desse vai sentir dorzinha em low kick e vai arregar pra low kick de alguém? O Jon Jones, ele já venceu o Vitor Belfort, que é um dos grandes lutadores, versão TRT, com o braço praticamente quebrado desde o primeiro round. O Belfort pegou na armlock ali, o Jon Jones saiu na pura raça, cara. Um pouquinho de técnica ali, mas foi pura raça. Arrebentou o braço e passou 4 rounds inteiros, humilhando o Vitor Belfort com o braço a menos praticamente. Então ele não é um cara que, porra, ele vai sentir dor nos low kicks e vai incomodar. Porra, é o Jon Jones, cara, não vai rolar isso daí. Você pode falar isso aí do Ankalaev. O Jon Jones não. É outro negócio, é outra parada, ou seja, você vai ter que ter as técnicas o suficiente para não ser posto para baixo e construir um nocaute. Outra coisa, o queixo do Jon Jones nunca foi a knockdown na vida, cara. Quem é que garante que o cruzado do Poatan vai deitar o Jon Jones? Uma coisa é você deitar o Jiri Prohaska, o Jamal Hill, o Sean Strickland, o Adesanya, que nem deitou, mas o nocaute técnico em pé ali. Outra coisa é o Jon Jones, que nunca foi a knockdown. Ah, mas a mão do Poatan, cara, o Jon Jones enfrentou o Daniel Cormier. A mão do Cormier já deitou o Stipe Miocic, cara. Já enfrentou o Rampage Jackson, que tinha mão pesadíssima também. Já enfrentou caras com poder de nocaute. E nem abalou, pô. Então não é por esse caminho. Então, para finalizar o vídeo, na minha opinião, o Poatan não tem o suficiente para vencer o Jon Jones e também dificilmente vai construir isso na academia, dado ao tempo de carreira que ainda resta para os dois. O Poatan chega mais cedo no MMA, pelo que eu vejo, ele tem facilidade de aprender as coisas. Se ele chegar com seus 25 anos no MMA, provavelmente hoje ele teria o suficiente para, no mínimo,
ser o maior desafio da carreira de Jon Jones. Mas, devido ao tempo, eu acho que não rola. E não é coisa de hate, cara. Eu sou fãzaço do Poatan, como sou fãzaço do Jones. Mas aqui é a análise sensata. Ele não tem o que é necessário para vencer o Jon Jones, minha opinião. Se você pensa diferente, vem no campo de comentários, dê o seu argumento, o seu ponto de vista, o porquê que eu tô errado, que você tá certo. Vamos fazer aquele debate saudável. Deixa o like aí se gostou do conteúdo. Eu tô doente pra caralho. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas eu tô doente pra caramba. E tô gravando conteúdo aqui pra vocês, então acho que mereço aquele likezão aí pra dar aquela moral de sempre. Tamo junto, valeu e até mais.